Bom, pessoal, então, meu nome é Anderson, como eu já falei, né? Eu sou noivo da Letícia Cardinal ali. Você pode olhar para ela e ver o quanto eu sou abençoado pelo Senhor, né? Porque, tipo, olha para ela e olha para mim, né? Você pode entender um pouco, né? O quanto eu sou abençoado. Também sou filho da Dona Neuza, que é a tia do chá, aquele chá gostoso que tem toda a celebração lá, minha mãe faz. Tem esse chá todo dia em casa, né? Também sou irmão do Arthurzinho lá, que tá dormindo, infelizmente agora, mas ele é espoleta, tá sempre por aí correndo, né? E sou irmão da Andressa. Então eu queria agradecer ao pastor e à pastora, que a pastora não está aqui agora, mas ao pastor pela oportunidade, né? Eu sei o quanto o pastor ama essa igreja, o quanto ele dá a vida para essa igreja, e eu sei o quanto é importante essa igreja para ele. Então eu queria agradecer a oportunidade, pastor, amo você, estamos juntos. Então, galera, recapitulando, nós estamos na série de mensagens fé. O pastor iniciou a série de mensagens dia 7 de agosto com a palavra sobre Abel e a importância de termos uma fé para adorar a Deus. Depois ainda o pastor pregou sobre Enoque e a importância de ter uma fé para andar com Deus. Após veio o nosso querido pregador Hector, que foi uma inspiração para estar aqui na frente hoje. Aleluia, irmão. Aleluia não, pregador Hector, desculpa. O nosso querido pregador Hector, que usou uma frase muito legal, né? Obedeça para viver ou desobedeça para morrer, né? Foi na jugular, foi perfeito. Então a próxima mensagem foi o pastor que pregou novamente, ele pregou sobre Abraão e a importância de nós termos uma fé para renunciar. Ele pregou sobre nós não deixarmos nada acima de Deus, nós temos que largar tudo por Deus. Depois ainda, Depois nossa querida pastora pregou ainda sobre José na semana passada, né? E a importância de termos uma fé para perseverar. E hoje a mensagem é então, fé para influenciar. Então antes de você influenciar, você será influenciado. A influência que você recebe hoje determina seu futuro. Então, antes de nós entrarmos no termo influência, eu queria conceituar com vocês o que é influência. Então, influência, segundo o nosso querido dicionário Aurélio, né? É ação ou efeito de influir, a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Então, para mim, influência é quando alguma pessoa faz algo que você faz, simplesmente pelo teu exemplo, ou sem que você tenha que forçar ela a fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês que é bem simples, mas é bem legal, divertido e meio chato para mim, né? Eu tenho um priminho meu chamado Bernardo, alguns de vocês conhecem. Pense num cara sapeca, espoleta e tal. E ano passado, quando eu fazia Muay Thai na Academia Matione lá, pra quem não sabe, sou graduado em Muay Thai, sou ponta vermelha, sei lá, meio grupo, não sei. Não lembro qual a graduação que eu sou. Mas eu e o Luiz fazia Muay Thai lá, né? E aí eu sempre, quando eu dava filme, quando eu era criança, eu olhava o filme do Jack Chan e saía meio assim, um soco e tal, né? E no Muay Thai lá a mesma coisa. Eu chegava em casa e eu tinha meu priminho e eu fazia assim pra ele, vem na minha. Daí fazia direto, né? Com o meu priminho lá e tal. E eu fiz com ele umas 3-4 semanas isso aí com ele. E daí um dia passou o tempo lá, eu tava brincando com ele, vem na minha, né? E aí minha tia tava passando e minha tia viu, né? E minha tia falou assim, ah, bonito, né? Então é tu que tá ensinando o Bernardo a brigar na creche, né? Sabia que ele tá batendo nas coleguinhas dele, nos coleguinhas, brincando e vem na minha, né? Então eu sem querer acabei influenciando meu priminho de forma negativa, né? Mas acabei influenciando. Então assim como o meu primo, né? Todos nós somos influenciados por alguma coisa. Seja por DVD, DVD é meio velho, né? Mas seja por show, seja por música, seja por pessoas, por lugares, por livros. Tudo aquilo que está ao nosso redor acaba influenciando a gente. Então aquilo que a gente absorve vai determinar o nosso futuro. Se a gente é influenciado por uma série de mensagens de fé, a gente com certeza vai ter nossa fé aumentada e nós vamos dar muito mais frutos para o Senhor, né? Amém. Então, em nossa vida existem dois tipos de influência, né? A influência boa e a influência ruim. Eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e perguntasse, o que tem influenciado sua vida? O que tem influenciado sua vida? Muito bom, velho. Então, o que tem influenciado sua vida, né? Então, o que influencia sua vida hoje determina seu futuro amanhã. E
por essa terra, o cara mais boa influência que já passou por essa terra foi um cara chamado Jesus Cristo. Ele foi o único que separou o tempo, né? E antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe um antes do Matione, depois do Matione, um antes do Edson, depois do Edson, mas existe um antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Deus foi o cara mais influente que andou por sobre a terra e o cara mais boa influência que andou por sobre a terra. Ele nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a pregar, a testemunhar e tantas outras coisas, né? Então Jesus foi o cara mais bom influente que passou por essa terra e é nele que nós cristãos temos que nos influenciar. Não é na Lepo lá, não é? Lepo tá meio passado já, né? Mas Gustavo Lima, Lua Santana, nós temos que nos influenciar em Jesus Cristo. E também existem aquelas pessoas que são más influências, né? Hoje, coincidentemente hoje, é dia 11 de setembro de 2016, né? Há exatos 15 anos atrás aconteceu o atentado às Torres Gêmeas. Eu nunca me esqueço, né? Eu tava olhando TV Globinho na oportunidade, né? Daí tá lá depois no meu Bob Esponja, que é o Bob Esponja. De repente, e eu fiquei, que droga! E eu era criança na época, né? Me lembro até hoje. Daí tinha acabado de acontecer o primeiro atentado na primeira torre. E daí tava lá os caras mostrando. E aí de repente veio. Não sei, droga. Daí de repente eu vi vindo aquele segundo avião assim, ó. E o cara, pá, bateu na segunda torre e eu pensei, meu Deus, mas que bicho facão, velho. Como é que o louco me bate na torre desse tamanho? Eu não entendia, né, que era um atentado terrorista. Mas naquela oportunidade, né, há 15 anos atrás, morreu cerca de 3 mil pessoas. Foram 3 mil pessoas. Então, os sequestradores entraram em 4 aviões na oportunidade. Sequestraram os aviões com arma branca, mataram os pilotos, mataram os copilotos e mataram todas aquelas pessoas. Então, teve um cara que influenciou eles para isso, né? E o nome do cara se chamava Osama Bin Laden, né? A gente fala que não vive ainda, não sei. Mas ele fez uma rede terrorista chamada Al-Qaeda. E essa rede terrorista sequestrou os aviões e influenciou de forma... sequestrou os aviões e botou os aviões contra as Torres Gêmeas. Então, o Osama Bin Laden foi uma influência negativa, assim como Adolf Hitler, assim como tantos outros caras que foram ditadores por aí. Então, nós somos influenciados por coisas, por pessoas, e a nossa influência como cristãos tem que ser Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos ser influenciados por um cara top. Pense num cara top. O nome dele é Moisés. Esse cara ele é respeitado não somente entre os cristãos, mas também entre os judeus. Ele foi o cara que escreveu o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele foi um cara realmente que foi referência. Ele foi o único cara que viu as costas de Deus. Ele tinha tanta intimidade com o Senhor que ele falava com o Senhor direto, né? E um dia ele falou para Deus, eu quero ver a tua face. E aí Deus falou, não, minha face tu não pode ver, senão tu vai morrer. Então passa de costas para mim aí, Deus. E Deus falou, não, eu vou passar de costas para você. E daí imagina Deus passando de costas assim para Moisés. Então ele foi o único cara que viu as costas do Senhor. Então ele é um cara que teve muita intimidade com Deus, um cara que foi topíssimo. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, né? Ele vai ser a nossa influência e ele vai nos ajudar a influenciar pessoas. Moisés viveu exatamente 120 anos, né? E o curioso é que a vida de Moisés se separou em 3 tempos, né? Foi 40 anos no palácio, lá com o faraó, 40 anos no deserto e 40 anos liderando o povo. Então sua vida foi dividida em 3 etapas, né? E nós vamos falar hoje sobre essas 3 etapas da vida de Moisés. Pela fé, Hebreus 11, 23 a 29, pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais, quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, e esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do faraó, neto do faraó no caso, né? E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou. A história de Moisés começa com a chegada do povo de Israel no Egito, né? Como a pastora falou semana passada, José veio com toda a sua família para o Egito. E lá José estabeleceu casa e tal, teve filhos. E passou cerca de 400 anos, né?
E os descendentes de José cresceram a tal ponto que o faraó começou a ficar com medo do povo de Israel, e aí ele decretou que o povo ia ser escravizado. Falou que o povo ia começar a construir pirâmides, ia construir cidades fortes lá. Então ele começou a escravizar o povo por conta do crescimento fora do comum do povo de Israel. Então, naquela oportunidade, o faraó estipulou um decreto lá que toda criança menor de 2 anos iria morrer. Ia ser morta, porque ele não queria mais que o povo crescesse. Então Moisés nasceu no meio desse contexto, né? Então pense, nasceu no meio da guerra da Síria lá mais ou menos, né? Pense num contexto terrível, foi assim que Moisés nasceu. Moisés nasceu, e quando ele nasceu, a sua família, né, pensando em preservar a sua vida, colocou ele num cesto. Pensa na fé, né? Colocar num cesto e achar que o filho vai sobreviver, né? Mas colocou num cesto, e o cesto foi pelo rio Nilo até que chegou até a caca de sorte, né? A filha do faraó, chegou na filha do faraó, então a filha do faraó retirou Moisés das águas, por isso que Moisés, o nome dele significa tirado das águas. Então ele retirou Moisés das águas, ela retirou Moisés das águas na oportunidade, e pegou ele para criar, né? Então ele era neto de faraó, né? Pense num cara modinha, né? Como o sempre diz a gente, né? Um cara modinho. O cara era um playboy, ele tinha um PS4 no quarto, com uma TV de 50 polegadas, andava de Lacoste, Nike, Armani. O cara era um baita de um playboy. E Moisés cresceu em meio a essa vida de rei, né? Ele era o neto do faraó, então ele era um príncipe, digamos assim, né? Então Moisés nasceu dessa forma e cresceu dessa forma. E aí passa a história de Moisés lá, que ele cresceu, enfim. E aí vem uma parte que me chama muita atenção. Tem uma parte que diz assim, que Moisés, ele foi visitar os seus irmãos hebreus. E isso realmente me chamou a atenção, porque isso demonstrou uma característica em Moisés. Que ele falou que ele foi visitar seus irmãos hebreus, e isso demonstrou que ele tem identidade. Ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia quem eram seus irmãos, né? Jamais perca a sua identidade, independente do lugar que você esteja. Essa frase. Então o texto é Romanos 12:2, né? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa identidade de Moisés me chamou muita atenção, né? Isso me fez a refletir que nós, como cristãos, também temos que ter essa identidade. Identidade é um negócio interessante, né? Que eu estou aqui com a minha identidade no meu bolso, minha fotinha bonita, né? Pra caramba. É a minha identidade. E se eu vou lá para Miami Beach, lá na praia, curtir, a minha identidade é a mesma. Então a minha identidade não muda de acordo com o lugar que eu estou. Então nós, como cristãos, também não podemos mudar de acordo com o lugar que a gente está. Nós temos que ser sempre cristãos. Não adianta você vir aqui na igreja e no domingo cantar "Entra na minha casa". Eu sempre quis cantar no púlpito, velho. E daí, chega no mundão lá fora, né? 99% anjo, perfeito, né? Então nós temos que ter identidade, pessoal. Nós, como cristãos, temos que ter identidade. Uma das coisas que mais afasta pessoas da igreja, se for fazer uma entrevista com pessoas aí da nossa sociedade, o que mais afasta pessoas é um negócio chamado hipocrisia, sabe? Quando tu convida alguém para ir na igreja e a pessoa fala assim, bah, lá só tem hipócrita, cara. Os caras lá dentro são uma coisa e lá fora no mundo. Lá fora no mundo são outra coisa. Então isso é o que afasta muitas pessoas do Senhor, e é isso que nós não podemos deixar que isso aconteça. A gente não pode perder a nossa identidade nunca. Nós temos que ser a mesma pessoa aqui dentro, aqui fora, lá fora, no nosso trabalho, com nossos amigos, com a nossa família. Nós temos que ter sempre um negócio chamado identidade, assim como Moisés teve. E a vida de Moisés começou a mudar totalmente a partir do momento que teve identidade, né? Porque a história continua, e aí fala que nesse passeio, Moisés fez um passeiozinho, né? Mas ele viu um soldado egípcio batendo no irmão, seu hebreu, e ele ficou ele não pôde ver aquela situação e ficar calado com aquilo, né? Então ele pegou e foi lá e matou o egípcio. Matou o egípcio e escondeu ele debaixo da terra. Então isso me fez pensar que nós, como cristãos, quando temos identidade, nós também temos que ter postura. Quando acontece algo na nossa vida, às vezes a gente está vendo
O diabo bateu em nós há anos já. Tu tá adulterando há anos, tu sabe que tá fazendo errado, tu tá mentindo há anos, focando há anos, e você não tem a postura de ir lá e acabar com aquele pecado. De pegar e matar o pecado e botar ele, enterrar em meia areia. Então nós como cristãos temos que ter identidade para tomar postura quando a gente vê algo que está errado na nossa vida. Nós temos que ter coragem. Tem muitas pessoas que sabem, não precisa ninguém falar, mas sabem o que está errado em sua vida. Mas elas não transformam, elas não tomam postura, não tomam atitude. Então nós temos que ter atitude. Então Moisés, quando teve atitude, teve um problema para ele, né? Porque quando ele teve atitude, ele matou um soldado egípcio. O povo descobriu que ele matou um soldado egípcio lá, e os X9 foram lá durar Moisés, né? Então Moisés, o faraó queria matar Moisés. E é interessante que daí Moisés, ele pega e foge para o deserto, né? Ele tinha uma vida de rei, ele tinha uma vida no palácio, uma vida de príncipe, e ele negou tudo para fugir para o deserto. Mas você pensa assim, mas é que o faraó queria matar ele igual, né? Queria matar ele igual, então ele fez bem fugir. Mas pense comigo, né? O cara era neto de faraó, E você, quando vai na casa da sua avó, do seu avô, então ele era... o faraó era avô de Moisés, né? E você, quando vai na casa do seu avô, da sua avó, você sabe como é que é, né? Tu pega um pão lá, vem pão, bolacha pintada, queijo, queitinha, nata, mortadela, tudo que você imaginar vem, né? Então, os avós normalmente são pessoas muito boas, né? Sagu, né, Alexandre? Então, os avós são pessoas muito boas, né? São pessoas que sempre querem o melhor para nós. Então, eu penso que se Moisés quisesse continuar no palácio, ele podia muito bem chegar, faraó, esses hebreus, eles são todos uns recalcados, estão com inveja de mim, só porque eu estou aqui na vida boa, eles inventaram essa historinha para ti. Ele podia fazer isso. Se ele fosse manipulador, se ele fosse mentiroso, se ele fosse interesseiro, mas ele não fez isso. Ele resolveu recusar o palácio para ir para o deserto. Ele resolveu recusar o conforto da sua vida para ir ao deserto. E é interessante que a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, tem uma maneira de reclamar, tipo, amanhece 10 graus, de tarde 30 graus, né? E a gente já fica, meu Deus do céu, se eu sou uma loucura, 10 graus, 30 graus de tarde, quem que aguenta? O cara tá assim, né? Fica mal. E é interessante que no deserto, nesse deserto que Moisés foi, ele percorreu 450 quilômetros a pé. Então pense, né, daqui a Porto Alegre é quase 400 quilômetros, ele andou daqui a Porto Alegre a pé, numa variação de temperatura de 55 graus. Porque no deserto, à noite é menos 5 graus e de dia é 50 graus. Então imagina Moisés, o que ele recusou para ir para o deserto e permanecer puro. Imagina o que Moisés negou, né? Eu imagino que Moisés devia sentar naquelas cadeiras que o cara vê no filme, né? E aquelas mulheres assim, olhando aquelas coisas assim, sabe? Então ele recusou tudo isso para partir ao deserto. Então nós, quando temos identidade, nós temos que negar aquilo que nos conforta. Nós temos que parar de ficar no nosso mundinho confortável e tomar postura. Muitas vezes nós temos que partir para o deserto. Muitas vezes nós temos que recusar certas coisas. E nós temos que ter identidade para recusar o conforto. Então, Moisés, quando ele chega no deserto, né? Aí acontece lá que ele acaba conhecendo duas mulheres. Essas duas mulheres pegam Moisés e levam ele para sua casa. E lá na sua casa, Moisés conhece o seu Jetro, né? E lá ele constitui família, e lá ele tem filhos. Enfim, ele começa uma nova vida lá naquele deserto, né? E a Bíblia fala que Moisés era pastor de ovelhas. E isso me chama a atenção, isso me leva a pensar que antes de Deus dar o grande desafio a Moisés de pastorear milhões de pessoas pelo deserto, Moisés teve que pastorear algumas ovelhas lá no deserto, lá na terra de Mídia. Então isso me faz pensar, né, que eu conheço pessoas que fazem obras sociais, né, e as pessoas fazem campanha do agasalho, fazem campanha contra a fome, fazem campanha para fazer campanha, e muitas vezes a sua família em casa está destruída, né? Muitas vezes o seu lar em casa está destruído, o filho quer se matar, a filha sai e fica com todo mundo. E então isso me faz pensar que antes de nós queremos influenciar um monte de pessoas, nós temos que cuidar de quem está em nossa casa. Meu maior orgulho
é ver a minha mãe aqui na igreja aos domingos, é ver a minha irmã, o meu irmão, a minha noiva, todos aqui aos domingos. Porque eu sei que antes de eu querer ganhar todo o pão da vida para Jesus, eu tenho que ganhar minha família para Jesus. Amém. Tenho que ganhar aqueles meus amigos que estão próximos de mim para Jesus. Eu não me vejo no céu sem minha família, sabe? Então, eu queria desafiar você, e nós, quando trabalhamos com adolescentes, a gente vê que tem muitos adolescentes que têm e por isso a sua vida destruída em função da sua família destruída. Tipo assim, ele é um cara que apronta todos, o pastor também vai nas escolas, né? O pastor sabe bem. Os caras aprontam, fazem e acontecem, escolhendo com tudo, e aí tu vai falar com a pessoa e você descobre que ela, na verdade, só tem problemas em casa. Então nós, antes de cuidar um monte de pessoas, nós temos que cuidar de quem são na nossa casa, cuidar da nossa família. E isso eu aprendo com Moisés, porque antes ele pastoreava um monte de ovelhas lá do povo de Israel no deserto, ele pastoreou algumas ovelhas ali no deserto de Mídia. Então, um dia Moisés pastoreando suas ovelhas de boa lá, pensa numa vida tranquila, calma, né? Só vendo uns médios de vez em quando, né? E de vez em quando apareciam uns lobos, uns saqueadores. E aí, de repente, ele vê algo estrondoso, que é uma árvore pegando fogo, né? Eu sempre achava que a sarça ardente era um arbusto, sabe? Mas aí eu fui pesquisar, e a sarça ardente na verdade é uma árvore. Ela é de certa forma bem grande, é uma árvore chamada acácia, que existe bastante lá naquele deserto daquela região. Então os teólogos dizem que foi aquela árvore que Moisés viu pegar fogo. Então Moisés não viu algo pequeno, ele viu algo grande. E aí quando ele foi para lá, para mim tem a história, uma das histórias mais lindas da Bíblia, é essa história onde Moisés encontra com o Senhor, né? Porque ali começa toda a história de Moisés, né? Ali que Moisés transforma, ali que Deus transforma a vida de Moisés para sempre. Então Moisés ele vai até a árvore, né? E aí Deus fala: tire as sandálias, pois a terra que você está é a terra santa. Então Moisés tira a sandália e ele começa a conversar com o Senhor. Então o segundo ponto, né, é ouça o chamado de Deus. Em meio à sarça ardente, Deus deu uma proposta à vida de Moisés. Em meio à sua igreja, Deus quer dar uma proposta à sua vida. Eu sempre orava para Deus assim: ó Deus, mas por que o Senhor não se manifesta dessa forma, né? Porque o cara não anda na rua e não vê uma árvore pegando fogo ali do lado da gente, né? E aí Deus falou assim para mim: filho, eu não falo mais em meio à sarça ardente, mas qual que é a missão da igreja de vocês? Daí eu falei: a missão da SP Panambi, no caso, como você viu no começo ali, é facilitar as pessoas a descobrirem o sentido da vida. E aí Deus me falou assim: então, aí naquela sarça ardente eu revelei para Moisés qual era o sentido da vida dele. O sentido da vida de Moisés era me servir, era estar comigo dentro aquele povo lá de Israel. Então Deus me falou assim: eu não falo mais em meio à sarça ardente, mas eu falo em meio à minha igreja hoje. Amém. Amém. Eu falo em meio à minha igreja. A minha igreja é a sarça ardente. Então, quem sabe você veio para cá hoje, você veio aqui, passou, achou legal as placas e veio para cá, né? Você não veio aqui para casa, como o pastor falou antes, né? Deus tem um plano na sua vida. E Moisés entendeu, quando ele estava na sarça ardente, ele entendeu que Deus o chamou. E nós, como cristãos aqui, como pessoas que estão aqui hoje, nós temos que entender que Deus está nos chamando para algo grande, para algo maravilhoso, algo magnífico. Deus ele tem um grande plano para a cidade, né? Tem pessoas que o cara fala assim, que a SP Panambi vai ter 5 mil pessoas aqui em Panambi. Tem pessoas que ficam de cara assim, né? Nossa, mas 5 mil pessoas, vocês são loucos? Né? Loucos? São loucos? Só pode ser loucos, né? A gente quer ter 5 igrejas em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente quer avivar, a gente crê que o governo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país tem que ser a igreja. Amém. Então a gente crê nisso. E Deus veio aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você tem que ouvir esse chamado do Senhor e embarcar nessa conosco. Amém. Embarca nessa conosco, comece a influenciar também. Deus tem um plano na sua vida, Deus quer que você influencie no seu emprego, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua família, em todo lugar que você esteja. Deus quer influenciar a sua vida. Amém. E talvez você, na conversa ali entre Moisés e Deus, é interessante que Moisés começa a revelar uma certa insegurança, né? Moisés começa a falar assim: bah Deus, mas eu tenho a língua presa, eu não consigo falar bem em público, e o povo não vai me ouvir, como que eu vou liderar um povo de 2 milhões de pessoas pelo deserto? Então Moisés começa a dar desculpas, né? E Deus fala: não, eu vou te abençoar, eu vou usar você, fica tranquilo, que você vai conseguir liderar esse povo pelo deserto. Então nós muitas vezes
a gente tem que dar desculpa pro Senhor, né? Quer dar desculpa, tipo assim, eu não estou pronto, eu não sei falar em público. Eu sei da minha vida, né? Eu ia em outra igreja antes, né? E eu sempre tive um problema, que quem me conhece mais de perto sabe, quando eu falo meio rápido, eu me enrolo todo, né? É terrível. E eu vi os caras pregando e eu vi os caras cantando. E eu, como vocês viram, não canto nada, né? E falava meio enrolado e eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir servir ao Senhor. Nunca vou conseguir me dedicar ao Senhor porque eu não sou bom em nada. Eu pensava isso comigo, sabe? Eu tinha essa insegurança comigo, assim como Moisés tinha. Assim como Moisés era inseguro, eu era inseguro. Mas quando eu vim aqui para esse Panambi, eu descobri que, apesar das minhas dificuldades, eu tenho que servir ao Senhor. Amém. Eu tenho que servir ao Senhor sem medo. Moisés foi um cara, eu aposto que Moisés teve medo sim. Ele teve medo sim. Mas o medo não impediu que ele continuasse seguindo a sua vida, né? Não impediu que ele ouvisse o chamado do Senhor e obedecesse o chamado do Senhor para influenciar pessoas. Pode passar para o 3, Carol? Então, o que nos fará atravessar o mar não são nossas virtudes, mas sim a nossa fé. Bravo não é aquele que não sente medo, mas sim o que o vence. Então, Nelson Mandela falou essa frase, né? Uma frase muito sábia. Então, nós, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos temores, da nossa segurança, nós temos que crer que nós somos capazes de influenciar pessoas sim. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu não estou pronto para... Quem sou eu para ensinar alguém sobre Jesus? Quem sou eu? Mas Deus quer que você passe por cima da sua insegurança e comece a influenciar pessoas. Amém. Nós, como eu já falei, nós temos um sonho em cima de pessoas em Panambi e para isso nós precisamos de pessoas comprometidas com o Senhor, que você venha como você está, que você venha meio com insegurança, com medo, mas somente aceite o desafio do Senhor de influenciar pessoas. Amém. Porque é isso que o Senhor quer para nós. Ele está chamando você em meio a essa dentro, que é a igreja hoje, para você influenciar pessoas. Amém. Então eu queria que você ouvisse esse chamado do Senhor. Amém. Seja mais forte que sua melhor desculpa e ouse influenciar. Então, pessoal, Moisés, como a gente viu, ele era um cara que tinha insegurança, que ele tinha medo, mas ele mesmo com medo aceitou o desafio de influenciar pessoas. E é interessante que a vida de Moisés, a vida de Moisés no palácio, no deserto, com a sua família lá, ela é contada em 2 capítulos. Mas a vida de Moisés liderando o povo é contada em todo o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então isso me fez a pensar da seguinte forma, junto com o pastor me ajudou nessa parte, né? Mas que a nossa vida só vale a pena ser escrita quando nós decidimos influenciar pessoas. Se você parar para pensar, todas aquelas pessoas que estão hoje nos livros de história, né? Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Colombo, todos eles foram influência sobre pessoas. Ninguém teve no seu mundinho, tipo assim, um cara que ficou no seu mundinho o dia inteiro em casa, não salvou ninguém, não buscou ninguém para Jesus, ele não ficou no livro da história. Mas aquela pessoa que foi e influenciou multidões, essa sim ficou no livro da história. Então, a nossa vida passa a ter sentido e passa a valer a pena ser contada quando nós decidimos influenciar pessoas. Nós temos que influenciar pessoas. Moisés, ele... Depois você sabe a história, né? Moisés foi um cara tão top que teve uma novela e um filme para ele, né? Foi um cara muito topíssimo. Então você sabe lá, você vê a novela e o filme de Moisés, você vê lá que Moisés, depois que ele aceitou o chamado do Senhor, ele passou num outro nível de vida. Pense em um cara que só liderava ovelhas, um cara que tinha sua vidinha comum lá, sua vidinha com sua família, e quando ele resolveu influenciar, ele abriu o mar. Moisés foi o único cara que conseguiu abrir o mar. Moisés foi um cara que mesmo em meio ao deserto lá, ele orava e Deus fazia vir carne. Tipo assim, o cara depois que ele aceitou o desafio de influenciar pessoas, a sua vida foi totalmente transformada e sua vida passou a valer a pena ser contada, né? Tanto que todas as suas histórias, na maioria das histórias, acontecem depois do 3º capítulo de Êxodo, né? Moisés, apesar de ter dificuldade no falar e insegurança, ele entendeu que sua vida só teria sentido se ele topasse o desafio de liderar um povo rumo à liberdade. Nada parou, nem o mar, nem o faraó, né, que ele usou as 10 pragas para retirar o povo do Egito, né? Nem o calor, pensa no calor do deserto, né? Isso não impediu ele
ouvir o chamado do Senhor, nem a fome, nem a rebelião e a ingratidão dos seus liderados, e nem o deserto. Ele entendeu o seu chamado e o fez. Deus quer que, assim como Moisés, aceitemos o desafio de sermos influência na nossa sociedade, tirando multidões do Egito e as levando a Canaã. Então, qual a nossa missão, pessoal? Como influência? É ir lá no Egitão, lá, retirar pessoas do Egito e levar até Canaã. Nós temos que fazer isso. Nós temos que realmente ter esse nível de influência e entender que isso aí é o propósito da nossa vida. Tirar pessoas do Egito e levar até a terra de Canaã. Então a gente viu que para isso nós temos que ter certas características, né? Tenha identidade, seja desapegado, seja fiel e cuidadoso no pouco, não tenha medo, não dê desculpas e ouça o chamado de Deus. Que tenhamos uma vida inspirada na de Moisés, para que assim como Moisés influenciemos multidões. Então, que sejamos os Moisés da nossa geração, né? Que a gente seja os libertadores de um povo que está corrompido, que está perdido, que a gente possa realmente ir lá, buscar aquelas pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo, estão sendo maltratadas pelo diabo, e levar elas até a terra prometida. Então, pessoal, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Amém.